Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sou o Dr. Gaudilei, responsável pelo departamento jurídico do Sindosfio, que é o Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo, e hoje, com grande satisfação, que damos início a mais um encontro da Rugby Hospitalar, recebendo a doutora Flávia, que vai tratar de um tema de extrema relevância, que é a gestão financeira na atividade médica. Antecipação de recebíveis para médicos plantonistas. O assunto hoje ele ganha destaque no atual cenário, em que planejamento, previsibilidade de caixa e segurança nas operações financeiras se tornam fatores essenciais para a organização profissional dos médicos. Nesta oportunidade, será apresentada informações técnicas, aspectos práticos e orientações importantes sobre as modalidades de antecipação, seus impactos contratuais e cuidados necessários na tomada de decisão. Desejamos a todos um excelente encontro, com troca de experiências e esclarecimentos que contribuam para uma atuação cada vez mais segura e estratégica. Agora vamos passar a palavra para a doutora Flávia, que vai fazer a sua apresentação, e todos sejam muito bem-vindos aqui e vamos participar aí dessa troca de experiência que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Doutora Flávia, por gentileza, com a palavra. Bom dia a todos. Muito obrigada, Gaudilei, pela apresentação e introdução. Primeiramente, eu gostaria de agradecer também à Rugby Hospitalar e ao Sindosfio pelo convite e pela parceria institucional. Gostaria de agradecer aqui todos presentes também. Então, é uma satisfação estar aqui hoje para discutir uma inovação dentro do setor hospitalar. Então, eu sou advogada com atuação em operações financeiras, operações de crédito e operações societárias. Nos últimos anos, tenho atuado especificamente na estruturação de soluções de crédito e antecipação de recebíveis voltadas a nichos específicos. E foi justamente nesse contexto que passamos a olhar com mais profundidade para o setor da saúde. Quando falamos em inovação na saúde, normalmente nós pensamos em tecnologia, equipamentos, protocolos clínicos ou inteligência artificial. Mas hoje eu quero trazer um olhar complementar. Inovação na estrutura financeira que sustenta a relação entre o hospital e o corpo clínico. A JBF, por meio do seu braço financeiro, atua estruturando soluções de antecipação de recebíveis médicos, especificamente para médicos plantonistas que atuam como pessoa jurídica, que hoje corresponde, em média, a 70% do regime de contratação. Mas antes de falar da nossa solução, eu acho que é muito importante contextualizar o que é antecipação de recebíveis. Tá? A antecipação de recebíveis é uma operação financeira estruturada por meio da qual um crédito já constituído, ou seja, um valor já reconhecido e que será pago em uma data futura, pode ser convertido em liquidez imediata. Ou seja, não é um empréstimo, não é um financiamento, não é um endividamento. É uma transformação de prazo em um capital disponível na data de hoje. Por exemplo, se existe um valor a receber em 15, 30, 60 ou 90 dias, esse valor pode ser cedido a uma estrutura financeira que antecipa esse recurso hoje e depois a gente cobra do hospital na data originalmente pactuada. Esse modelo ele já é amplamente utilizado na indústria, no varejo, no agronegócio e agora está sendo aplicado de forma especializada no setor da saúde. Claro que respeitando suas particularidades e operacionais e regulatórias. E onde entra a JBF? Né? A JBF estrutura, junto às instituições hospitalares, uma solução que permite a médicos plantonistas que prestam serviços por meio de suas pessoas jurídicas que possam antecipar seus honorários caso desejem. Ou seja, ele é um benefício e não uma obrigatoriedade. Tá? E aqui está o ponto mais importante: o hospital não altera o fluxo de caixa, o hospital mantém seus prazos normais de pagamento, o hospital não antecipa recurso e não assume nenhum risco financeiro. Tá? Essa operação ela é extremamente simples,
e ela foi desenhada para não gerar burocracia, não criar retrabalho e não interferir na rotina administrativa do hospital. Então, o fluxo funciona de maneira bem objetiva. O hospital faz uma parceria com a JBF, que disponibiliza a escala de plantões dos médicos e confirma os serviços prestados, tá? Que por si só essa confirmação já é suficiente para verificar que o médico efetivamente atuou e que aquele recebível é devido. Então não há necessidade de integração sistema, não há mudanças no processo interno de contas a pagar, não há criação de um novo procedimento operacional complexo. Então, a instituição hospitalar continua operando exatamente como sempre operou. E como funciona para os médicos, tá? O médico que possui um valor a receber do hospital, ele pode se cadastrar na nossa plataforma, enviando as informações necessárias para análise, tudo online, sem burocracia. Após aprovado esse cadastro, o médico pode enviar os comprovantes dos valores a receber, como os plantões ou os procedimentos realizados, e até em 24 horas a gente consegue antecipar esse valor direto na conta do médico, tá? Com total transparência sobre as taxas e prazos. Tá? O médico ele pode acompanhar esses recebimentos históricos e extratos diretamente com o nosso gestor, com suporte humanizado sempre que ele precisar. Ou seja, o médico que possui valores a receber com o hospital, caso ele tenha interesse em receber na data de hoje, ele cede esse crédito à JBF. E a JBF antecipa o valor ao médico em até 24 horas com uma taxa de desconto, em torno de 5% ao mês. Ou seja, se o médico tem para receber R$ 20.000 em 30 dias, para ele receber hoje, ele receberá o equivalente a R$ 19.000, que são os 20 mil reais menos os 5% de desconto. Ou, outro exemplo, se o médico tem R$ 20.000 para receber em 60 dias, 2 meses, a gente faz o desconto de 5% ao mês. Em vez de ele receber em 2 meses, ele recebe hoje com desconto de R$ 2.000. Depois que a gente faz o pagamento para o médico, a JBF ela vai cobrar na data prevista do pagamento para o hospital. Ou seja, não vai impactar em nada para o hospital. O hospital só vai alterar a fonte de pagamento. Tá? Então, a gente sabe que esses prazos longos e imprevisíveis podem afetar o planejamento financeiro dos médicos e, por isso, a gente desenvolveu uma plataforma 100% digital, ágil e segura que permite antecipar os honorários médicos de forma simples, rápida e sem burocracia. Tá? O contato ele é realizado via WhatsApp, com uma equipe dedicada e o atendimento ele é humanizado. Para o hospital, o impacto operacional é praticamente nulo. Então, ele só, como eu falei antes, confirma o serviço, reconhece o crédito e realiza o pagamento na data já prevista, mas agora para a JBF. Tá? E por que isso é estratégico para o hospital? Porque a gente está falando de médicos que hoje representam uma parcela significativa do corpo clínico e operam como verdadeiros empresários da própria atividade. Então, esses profissionais normalmente eles enfrentam um desafio de fluxo de caixa, porque eles têm prazos longos de recebimento, necessidade de capital de giro, pagamento de contas, investimentos diversos. Então, ao oferecer uma parceria estruturada de antecipação, o hospital também reduz a pressão por renegociação de prazos de pagamento, diminui ruídos administrativos, contribui com a estabilidade financeira do corpo clínico, aumenta a retenção e a satisfação dos médicos e cria um diferencial competitivo institucional. Então, é uma solução que fortalece muito a relação hospital-médico, sem gerar nenhum custo adicional para a instituição. No final do dia, o médico fica super feliz em receber esse dinheiro, que poderia ser a longo prazo, em até 24 horas. A gente sabe também que o setor da saúde enfrenta pressão crescente de margens, aumento de custos, também competição por talentos. Então, a gente está trazendo aqui uma alternativa que fortalece esse corpo clínico sem comprometer o caixa do hospital, tá? Então, a antecipação estruturada de recebíveis pode ser uma resposta inteligente nessa equação. Então, quando o médico tem previsibilidade financeira, ele se organiza melhor, investe melhor, permanece mais tempo nas instituições e reduz as tensões institucionais, tá? Então, a gente não está falando só de liquidez, a gente está falando de estabilidade relacional dentro do ecossistema hospitalar. Então, a JBF acredita que a inovação na saúde não está apenas dentro do centro cirúrgico ou na tecnologia diagnóstica.
ela também está na forma como estruturamos financeiramente as relações que sustentam o sistema. Então, a gente apoia sem gerar impacto no fluxo hospitalar, transformamos os prazos em previsibilidade e previsibilidade em estabilidade institucional. Então, a gente fica à disposição para aprofundar como essa parceria pode ser implementada de forma personalizada em cada instituição. E passo a palavra para o Dr. Gaudelei, caso ele tenha alguma pergunta. Ô, Flávio, a gente agradece aí a apresentação, né? Eu tenho uma pergunta aqui, referente. Essa relação entre a empresa e o hospital, é feito algum contrato ou não? Sim, a gente faz uma reunião prévia com o hospital, entende como funciona a operacionalização deles, como que funciona a escala de plantões, e a gente faz um contrato de parceria, sim, com o hospital, porque no final do dia o hospital ele vai ser, digamos, o risco sacado da operação, né? No final do dia o hospital vai ser o nosso pagador, então ele tem que confirmar os recebíveis médicos, se eles são devidos, se o médico efetivamente prestou o serviço e depois a gente cobra do hospital. Então, por isso que o contrato ele tem que ser feito diretamente com a instituição. Ah, bacana. E o médico, quando ele entra em contato, né, se ele tem um interesse nessa antecipação, ele também tem um contrato prévio com vocês também referente a essa antecipação ou não? Não, é super simples. O médico ele faz um cadastro na nossa plataforma, tá? E a partir de que o cadastro ele é validado, ele pode nos mandar os recebíveis que ele tem gostaria de antecipar pelo WhatsApp. O atendimento é humanizado. A gente envia um link para ele dar um aceite nessa sessão do recebível, porque hoje ele tem um recebível com o hospital. E ele vai nos ceder o direito de recebimento do recebível. Então, ele dando o aceite, a gente paga para ele até 24 horas, depois a gente que cobra do hospital. Não, bacana. Então, assim, para o médico, o processo é bem simples e bem fácil, digamos Super assim, né? simples, rápido, sem burocracia. Aí, Faz o... assim, ele não tem que ter essa preocupação, porque, assim, ele entra em contato com vocês, faz esse contato prévio, aí a empresa já entra em contato com o hospital, os trâmites entre a empresa e o hospital, e o médico tem essa confirmação do hospital, né, fechando essa parceria, esse contrato de parceria entre vocês, já é adiantado esse valor para ele. Exatamente. A gente pede normalmente para os hospitais a escala de plantões. Então, a gente olhando a escala de plantões do mês, a gente já consegue verificar na hora se aquele recebível é devido ou não, e o processo é super fácil. Não, bacana. Também está aberto, né, para todos que estão nos assistindo, se quiserem enviarem as suas perguntas aí no chat para a doutora Flávia, né, a gente fica à Claro. disposição aqui e aguarda as perguntas também para estar esclarecendo um pouquinho mais sobre o tema. Exato. E tudo começou, Gaudilei, quando uma amiga minha, que é médica, né, começou a fazer empréstimos para os próprios colegas, porque eles precisavam de fluxo de caixa, eles só iam receber em 30, 60, 90 dias e precisavam do dinheiro hoje. E ela, como tinha uma condição financeira melhor, começou a fazer esses empréstimos para os amigos médicos, claro, com uma taxa de desconto. E aí ela viu que tinha uma necessidade muito grande perante, né, os médicos. Então, foi mais um motivo pelo qual a gente resolveu ir a fundo nessa operação. Chegou uma perguntinha aqui pelo chat, que ele está Vamos ver aqui. perguntando aqui se existe a Daniele está perguntando se existe algum impacto contratual dessa prática para os profissionais e para as instituições de saúde. Não, não existe nenhum impacto contratual, tá? A gente é regulado pela CVM, então todas as operações elas formalmente são formalmente de acordo com as regras da CVM e o contrato ele é feito para, né, questão de proteção de dados do corpo clínico do hospital, para a gente alinhar as questões de escala de plantões, para depois a gente ter o direito de cobrar do hospital esses valores. Então, o contrato ele é uma formalidade para a questão de proteção de dados, segurança jurídica para todas as partes. Bacana, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mas é importante, Gaudilei, a gente falar aqui
que a gente só consegue fazer antecipação de recebíveis para os médicos se o hospital, se a instituição, setor da saúde, está vinculada à JBF, tá? Porque, como eu falei, o risco da operação é o hospital tem que estar de acordo com essa cessão de crédito, tá? Então, a gente só consegue fazer antecipação se o hospital estiver essa parceria com a JBF. Então, eles estariam dando esse benefício para os médicos que desejam antecipar. Não é uma obrigatoriedade, e sim é um benefício àqueles que desejam antecipar. Até mesmo porque, né, na área da saúde, em algumas instituições, como você bem colocou na sua apresentação, existe aí, né, um prazo, às vezes, de 45 dias, 90 dias, dependendo do hospital ou da instituição. E assim, essa antecipação ela é válida, né? Porque a pessoa pode utilizar, contar com esse dinheiro para outras coisas, até mesmo para fazer uma aplicação. Às vezes, dependendo do valor, o médico antecipando e aplicando esse dinheiro, ele paga essa taxa mínima, né, que a empresa cobra e ainda consegue auferir uma vantagem financeira nesse período. E o Exato. trâmite, e como você disse, o trâmite bem rápido. Qual o prazo, mais ou menos, para entre o pedido e a liberação do dinheiro lá na ponta final? O prazo de liberação dos recursos são de 24 horas, tá? É super rápido. Então, é 100% online, plataforma 100% digital. E é bem como tu falou. Às vezes o desconto é em torno de 5%, mas vai depender de acordo com cada hospital. E esse valor que ele teria para receber em 30, 60, 90 dias com risco de atraso, né? Pode ser investido e aí tu já consegue compensar esse valor que teve descontado no teu retorno de investimento. Então, no final do dia, é uma situação super válida, não é onerosa e já traz benefícios. E o que é mais importante, né? Socorre-se a uma instituição, né, credenciada no mercado, ou seja, tem a regularização, a garantia de não correr o risco que muitas das vezes se socorre-se, né, algumas empresas e até mesmo a agiota, né, que é o termo que as pessoas Exatamente. utilizam, e aí você corre um risco um pouco maior, né, em Não, e relação. hoje o hospital e o médico não tem nenhum risco financeiro. Porque, na verdade, o risco financeiro é da JBF. A JBF que está antecipando esse recebível e depois a JBF que vai ter que cobrar esse recebível. Então, a gente está facilitando a vida do médico e do hospital, porque a gente está pagando para o médico, é a gente que paga para o médico, e depois a gente tem que ir atrás desse recurso junto à instituição financeira. Tá? Então, o risco é totalmente nosso. Então assim, é uma operação segura, né? Que as pessoas agora, acho que através da sua explanação, estão tomando conhecimento. O procedimento não é burocrático. E o que é mais bacana, né? Ele ainda é humanizado o atendimento, que hoje em dia dificilmente a gente pega uma empresa que tem esse atendimento humanizado e você frisou bem isso, né? Você falou, olha, o atendimento aqui ele é humanizado, porque geralmente é tudo atendimento eletrônico. Então ainda tem esse plus a mais, né, de poder realmente conversar com pessoas ainda para esclarecimento de dúvida ou até mesmo fechamento aí do contrato. Che- Exatamente. Acho que a Daniele Chegou fez outra pergunta aqui, né? isso. Aí ela colocou aqui, tem dela e depois tem do senhor André Teixeira. Ela colocou aqui, essa antecipação dos recebíveis ajuda a reduzir a inadimplência hoje em dia? Daniele, essa inadimplência em relação aos médicos, ao hospital pagarem atraso para os médicos, com certeza, porque a JBF vai estar pagando os médicos em até 24 horas da solicitação de pagamento deles, então a inadimplência seria do hospital com a JBF se houver, porque os médicos poderiam ter o dinheiro que eles teriam para receber em 30, 60 dias na data de hoje, mediante a cessão dos recebíveis para a JBF, tá? O André Teixeira, doutora, também fez uma pergunta interessante aqui, né? Como é que a empresa lida em relação ao atraso da data prevista de pagamento? Cobra-se juros do hospital, multa? André, ótima pergunta, tá? Como funciona? A gente faz um contrato sim com o hospital ele tem o dever de nos pagar na data pactuada do recebível.
A nossa operação, a gente pode negociar com o hospital as cláusulas de multa e juros do contrato, mas ela tem que existir sim, por conta de um contrato normal que prevê essas possibilidades. Mas a gente trabalha com muita flexibilidade, a gente está disposto a entender a rotina e o fluxo de pagamentos do hospital. Então a gente está mais aqui para ajudar e também estamos bem flexíveis em relação a isso, tá? Se por eventualmente o hospital atrasar e justificar, dizer não, Flávio, o pagamento desse recebível pode ser para tal dia, a gente negocia, tá? Sem problemas nenhum. É bacana até esclarecer isso, né? Que geralmente muitas empresas não têm essa flexibilidade também, né? Elas são bem rígidas em relação a multa e juros após o vencimento. Então também assim é mais um facilitador, né? Nesse sentido que vocês estão É, abertos a negociar, né, com o hospital em relação a juros e multa caso o pagamento não ocorra na data aprazada. exatamente, exatamente. A gente então vai substituir o papel do médico que vai cobrar do hospital. A JBF vai assumir essa posição de credora, né? E vai conseguir negociar com o hospital a depender do volume de crédito, volume de atraso. Tem que entender. Mas assim, é bem importante a gente deixar claro que antes da gente fazer a parceria com o hospital, a gente tem que entender a saúde financeira do hospital, se ele tem condições de realizar os pagamentos no prazo acordado, como que está a situação de fluxo de caixa, porque quanto menos risco a JBF também tomar, é, é o que a gente deseja, né? A gente deseja tomar o menor risco possível. Por isso que a gente sempre conversa com o hospital, faz uma da situação financeira dele. Então, a partir disso, estando tudo ok, a gente celebra o contrato e os médicos interessados podem fazer o cadastro deles na nossa plataforma para que consigam antecipar os recebíveis, tá? E Flávia, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa antecipação, ela é realizada tanto por médico seletista como por médico prestador de serviço, o PJ? Então, ótima pergunta. Conforme eu falei no início, tá? A antecipação de recebíveis ela é feita exclusivamente para médicos PJ. A gente não tem autorização para fazer antecipação de recebíveis para CLT por conta do regime empregatício, porque o CLT, o seletista, ele não pode ceder um recebível dele para a gente antecipar. Então é exclusivamente para médicos PJ. Bacana. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou dar uma olhadinha no chat aqui. Que é bom esse esclarecimento, né? Porque assim, eu estou até fazendo essa pergunta que parece óbvia, mas é que já teve aqui no e-mail aqui, né? A pessoa questionando, mas eu sou seletista, tenho que receber todo quinto dia útil. Não dá para mim É, receber antes, você pode pedir um vale, mas aí não dá para você antecipar o teu salário. Então acho que esclareceu a dúvida aqui da pessoa. Agora, exatamente por isso, porque o regime trabalhista, as normas né, do CLT são um pouco diferentes, né? Um pouco mais engessado. Mas até a gente pesquisou, enfim, viu que 70% dos médicos hoje são pessoas jurídicas, né? Até por conta de pagamento de impostos e etc. Que muitas vezes é mais benéfico tu estar nesse regime de PJ. hoje aqui o Sindosfil, né, a gente representa as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, né, e a gente depende geralmente de verba pública para remuneração. E os hospitais, né, eles estão se atualizando, né, nesse sentido. Então, hoje, a gente tem uma grande maioria de prestadores de serviço ao invés de colaboradores seletistas. E os médicos têm essa liberdade, né? Então, assim, acho que para eles também, né, esse tipo de modalidade de trabalho é mais vantajoso. Com certeza, e assim eles não ficam vinculados exclusivamente a uma instituição, né? Eles podem prestar serviço de forma autônoma, então eles têm mais liberdade financeira também e liberdade no trabalho, no geral. Não, perfeito. Da minha parte, doutora Flávia, ficou excelente, uma excelente apresentação. Pelo que eu estou olhando aqui no chat, se tiver mais alguma pergunta, ele envia, você pode deixar teus dados de contato. Aí as pessoas também podem entrar em contato por e-mail, né, ou
através do WhatsApp, o canal de contato de vocês, para maiores esclarecimentos, dúvidas ou até mesmo, né, apresentar os seus hospitais, caso tenham interesse também em fazer esse tipo de contrato, né? Eu acho que isso é vantajoso tanto para a instituição como para o prestador de serviço. Então, eu já vi aqui que o Guilherme já compartilhou os contatos, está enviando agora aqui no final novamente os contatos, doutora Flávia. Aí fica à vontade se tiver mais alguma coisa para expor, explicar, para a gente estar aí encerrando Muito, a apresentação. eu quero agradecer mais uma vez o convite. Acho que foi ótimo aqui, a gente conseguiu esclarecer pontos bem importantes, trazendo essa inovação na área da saúde, que a gente acredita muito que a inovação não está apenas dentro do centro cirúrgico, né, mas também está na forma que a gente estrutura financeiramente as relações que sustentam o sistema, né. Então, a gente veio para apoiar aqui esse setor, sem gerar impacto no fluxo do hospitalar, tá? E a gente fica à disposição para aprofundar o tema, como essa parceria pode ser implementada de forma personalizada em cada instituição. Então, tudo é super conversado e estruturado de forma conjunta com o hospital. A gente não tem, não é nada engessado aqui. A gente está para trazer uma solução e que todo mundo fique muito feliz com a parceria. Não, bacana. Eu gostaria de agradecer aí, doutora Flávia, pela sua atenção, agradecer a Rugby Hospitalar aí pela oportunidade. O Sindosfil também está firmando, né, uma parceria com a empresa da doutora Flávia. Então, assim, se procurar nós, a gente já indica o contato, ou pode procurar diretamente a empresa da doutora Flávia. E a gente fica à disposição aí para maiores esclarecimentos e o que se fizer necessário. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Bom dia.